Você já ouviu falar em formas pensamento? Você já viu alguma larva astral? Ou mesmo você já sentiu a presença de um ovoide no seu campo energético? Bom, seja muito bem-vindo nessa videoaula de hoje. Meu nome é Gabriel Reisstein, sou professor de Reiki e de Karuna, e hoje você vai aprender comigo a como se purificar e se livrar de vez das formas pensamento, das larvas astrais e dos ovoides. E no final desse vídeo eu vou revelar para você algumas ferramentas do Reiki e do Karuna que vai facilitar muito a sua vida. Então continue comigo. Antes de começarmos a prática em si, precisamos entender o que são e o que é essas coisas que iremos lidar a partir de hoje. E a primeira coisa que vamos falar é sobre as formas pensamento. Do que você está falando, Gabriel? As formas pensamento é uma criação. Ela é formada através de ectoplasma e de matéria astral. Ou seja, não é uma coisa física, é uma criação de outros planos. Eu estou falando dos planos astrais inferiores. Eu estou falando do plano astral. Tá bom, gente? Muitas pessoas conhecem esses planos como umbral. E essa formação, ela é formada de nossos próprios pensamentos ou de pensamento de outras pessoas. Quando você cria o hábito de pensar várias vezes uma mesma coisa por um determinado tempo, isso cria uma forma de pensamento, seja boa ou seja ruim. E essas formas de pensamentos podem ser positivo ou pode ser negativo. As formas de pensamentos negativas, ou também conhecido como formas de pensamentos mais densas, são aquelas que causam desequilíbrios energéticos na pessoa. É aquelas que geram doenças na pessoa. São pensamentos que nos auto-obsedia, né? A gente acaba se auto-sabotando várias vezes, através dessas formas de pensamento. E essas formas de pensamentos podem atrair obsessores desencarnados e ficar lá grudado com você. Assim como existe a geração de uma forma de pensamento mais densa, existe a forma de pensamentos mais sutil. Diria para você que seria uma forma mais positiva, né, de nossos pensamentos. E essa forma produz um estado de harmonia na pessoa, aumenta o campo energético da pessoa, a aura. É um estado mais de elevação espiritual, um estado de motivação, de propósito, e acaba gerando uma proteção a mais para a pessoa. Isso acaba gerando um selamento na aura. Isso eleva também o padrão vibracional da pessoa. Isso acontece muito com aquelas pessoas mais espiritualizadas, pessoas que fazem meditação diariamente, pessoas que têm práticas espirituais, pessoas que têm um dom, né? Devemos lembrar que as formas de pensamento não têm consciência e não é uma entidade, é apenas uma formação de nosso próprio pensamento. Agora, o que são, Gabriel, as larvas astrais? Do mesmo modo que existe em nosso plano físico vírus, bactérias, micro-organismos que provocam diversas doenças biológicas no nosso organismo e de outros animais, nos outros planos inferiores, nos planos acima do nosso da Terra, possui também esses mesmos e até mesmo piores artifícios e micro-organismos que destroem a nossa vida. E essas entidades atuam no plano astral inferior. Muitas pessoas conhecem como umbral, ou seja, o plano superior e mais próximo da Terra, né? E essas entidades são conhecidas como larvas astrais. Essas larvas astrais são geradas e são criadas em locais que há egrégoras pesadas, ou seja, egrégoras são comunidades que têm semelhança, que têm pensamentos e sentimentos e atos iguais. É uma comunidade de pessoa. Existem várias egrégoras boas, como por exemplo a do Reiki, a do Karuna, da Fraternidade Branca, a egrégora do cristianismo, do budismo. São egrégoras positivas, que ajudam a plantar aquela semente maravilhosa de amor na pessoa, no mundo, na verdade, né? Além disso, existem as outras egrégoras negativas. Por exemplo, lá dos homens bombas que querem destruir tudo, matar tudo, dos ladrões, dos estupradores, enfim, existem diversas egrégoras que podem ser boas ou mesmo podem ser ruins.
A questão é que as larvas astrais, elas são geradas em locais que possuem um ambiente pesado energeticamente, como, por exemplo, bares, boates, estádio de futebol quando ocorre aquelas brigas, raiva, time perdendo, time ganhando, bordéis, prostíbulos, cadeias, velórios. Em todos esses lugares geram larvas astrais. Até mesmo na nossa própria casa. Isso mesmo. Quando temos muitas brigas na nossa casa, quando isso se torna uma rotina na nossa vida, isso vai gerando larvas astrais em todo o nosso ambiente. E acabamos que ficamos contaminados com isso tudo. Você provavelmente já deve ter chegado em uma casa e você sentiu aquela energia ruim, né? Aquela energia pesada. Isso pode ser provavelmente por causa das energias emocionais contidas no ambiente, ou mesmo nas larvas astrais eles contidas, né? Bom, olha, presta muita atenção. Por incrível que pareça, muitas das vezes que achamos que tem algum obsessor na nossa vida nos atacando e que chamamos de encosto, que também pode ser também seres desencarnados, mas a maioria das vezes esses encostos são larvas astrais. E essas larvas astrais podem até mesmo roubar a sua prosperidade no seu trabalho, pode sugar a possibilidade de atrair novos clientes para a sua vida, pode fazer o seu negócio cair, o seu casamento desmoronar, a harmonia do seu lar ir para a água abaixo, além da questão de saúde física e emocional. Então existem vários tipos de larvas astrais. Eu vou falar as mais comuns que eu andei pesquisando e que existe. E eu algumas vezes já vi algumas também, né? A primeira que muito conhecida é conhecida como os dragões. Dragões mesmo, aqueles que a gente vê em filmes mais antigos, né? Pois é, existe a larva astral chamada dragões. As larvas astrais chamadas dragões são larvas astrais que elas são criadas, são geradas, na verdade, em prostíbulos, bordéis, boates, né? E por causa daquela movimentação de pessoas, com aquela sede sexual, né? Existem também os incubos e os sucubos, que são muito conhecidos no esoterismo e no misticismo. São nascidos de ambientes de fantasias sexuais, sonhos eróticos, masturbação, um ambiente que a pessoa se masturba muito. Aquela pessoa que tem aquele diversas vezes sonhos eróticos, provavelmente está tendo alguma influência dos incubos e sucubos, tá bom? E os incubos acompanham muito as mulheres, e já os sucubos alimentam muito da aura masculina. E como é que eles alimentam dessa aura masculina e das mulheres também? Eles se alimentam dos fluidos sexuais, né? Isso mesmo, eles ficam se alimentando do sêmen e do prazer das pessoas. Por isso que devemos considerar sempre o sexo como algo sagrado, como sempre foi e sempre deveria ser. E se possível, quando você for ter uma relação sexual, harmonize o ambiente que você está. Transforme aquilo em algo sagrado, algo que seja amoroso e não algo banal, tá bom? Existe também os fantasmatas, que são átomos putrefatos desprendidos de cadáveres. São larvas astrais que grudam naquelas pessoas que visitam cemitérios ou estão no velório, né? E aquelas pessoas que ficam pensando compulsivamente em alguma pessoa falecida, provavelmente está com essa larva. Por isso é muito importante usarmos sempre o preto no velório, uma cor que protege o nosso campo energético e os nossos chakras também. Além disso, é muito importante que tomamos, logo quando chegamos na nossa residência, depois que a gente participa de um evento desse como um velório, tomar um banho, né? Um banho de sal grosso é muito recomendado, de preferência da nuca para baixo. Existem outras larvas astrais, os léus e os aspes. Essas larvas nascem das atitudes ligadas ao orgulho e à ira da pessoa, geralmente em reuniões de partidos políticos, desfiles militares e debate que não leva a nada. Isso aí em Brasília deve estar tendo muito, né? Aquelas larvas astrais que, pelo amor de Deus. Existem também os mantícoras e os basiliscos, que são larvas geradas de atos sexuais antinaturais. Ou seja, atos sexuais, né? Por exemplo, zoofilia, pessoas que têm relações sexuais com animais, orgias, incesto.
pedofilia, todos esses atos obscenos geram esses tipos de larvas astrais. E existem os encostos, que são bem famosos e bem conhecidos, né? Que nasce da inveja, da luxúria, contamina qualquer pessoa que projeta, né? E é algo que, pelo amor de Deus, a pessoa projetou inveja em você, você está tendo com esse encosto, fica com esse encosto. E geralmente os clarividentes vê esses encostos, essas larvas astrais, nas costas da pessoa. Então eu aconselho sempre você lavar sempre que sentiu as costas, né? Lavar sempre as costas quando sentir que há esse encosto em você, né? Sal grosso sempre é muito importante. Existem outras larvas astrais também, como os vermes da lua, cabales e até mesmo os vampiros, que se alimentam de sangue, se alimentam de locais que houver a menstruação de alguma mulher, matadores de animais, depósitos de lixo hospitalar. Pessoas que trabalham em hospitais, elas são muito afetadas por essas larvas. Casas sujas, hospitais psiquiátricos abandonados, terrenos baldios e muito mais. Tudo isso são casas para essas larvas astrais, né? E qual a influência das drogas, da bebida alcoólica nisso tudo? Quando a pessoa utiliza uma droga ou uma bebida alcoólica, além de atrair a entidade negativa, um obsessor e gerar larva astral, ocorre que os clarividentes chamam de despertar dos chakras inversos. Ou seja, o vórtice do chakra começa a girar no sentido inverso. E isso acaba gerando alucinação nas pessoas. A pessoa começa a ver coisas que não existem, a pessoa começa a ficar doidona, começa a sentir mal. Às vezes pode a pessoa até surtar, né? Tem um problema de psicose sinistra. Então as larvas astrais podem destruir a vida de uma pessoa. Agora, o que são os ovoides? Eu não estava esquecendo deles, né? A gente tem que falar um pouco deles. Os ovoides são parasitas que já foram espíritos humanos. E pela mentalidade doentia delas, acabaram estabelecendo uma vibração de muito baixa frequência. E seu corpo espiritual acabou se deformando. Os ovoides são espíritos num estado de tão profunda perturbação que perderam totalmente a consciência da sua natureza humana e de seu perispírito. Porém, não perderam o seu perispírito. Apenas fica com uma forma ovada. Só mudou a forma do seu perispírito. Ficou totalmente deformado. Na prática, são espíritos que entram em pensamentos, sentimentos repetitivos e negativos. Excesso de apego, remorso, vingança, faz com que a pessoa perca a noção do tempo e espaço e vai aos poucos se atrofiando por falta de função nos órgãos do psicossoma, assumindo a forma de uma própria onda mental, um círculo vicioso em que vive mentalmente. Isso eu estou falando, gente, é da forma que a pessoa age após a morte. Né? Se a pessoa continua com esses remorsos, com essas mágoas, isso vai deteriorizando o seu perispírito. Entendeu? Pois é, Gabriel, sabendo disso tudo, como podemos lidar com tudo isso? Qual é a solução, né? É o que todo mundo gostaria de saber hoje. Existem várias ferramentas que ajudam na solução disso tudo. Eu vou falar para você de algumas. Por exemplo, a defumação, ela é uma técnica super recomendada a fazer na sua casa. De preferência com ervas fortes como a ruda, a mirra, o alecrim. São ervas que ajudam muito a melhorar o fluxo energético da sua casa. Eu aconselho fazer isso pelo menos uma vez a cada 7 dias. Além de limpar o ambiente de larva astral, ajuda muito na elevação vibracional do ambiente. Existem várias outras formas de você cuidar disso, como as terapias energéticas, que podem usar para limpar o ambiente, melhorar o padrão vibracional. Por exemplo, na radiônica, tem vários grafos que ajudam a purificar o ambiente. As terapias florais também, os florais etéricos, ajudam muito, colocando os florais dentro de uma água e jogando no ambiente, ajuda muito a limpar o ambiente dessas lavas astrais. A utilização de mandalas e de técnicas do Feng Shui também ajuda muito a melhorar o padrão energético da casa, né? Já com o Reiki e com o Karuna, existem várias ferramentas muito fortes e poderosas que eu vou revelar para você.
Eu particularmente utilizo ela sempre quando eu preciso. Não é rotina minha utilizar essas técnicas, né? Mas quando vejo que a situação está ficando feia, eu utilizo elas. E essa é uma das técnicas que virou hábito para mim quando eu vejo que a situação tá tensa, né? E a primeira técnica que eu utilizo, na verdade, no meu dia a dia, todos os dias, desde quando eu acordo até, e quando eu vou dormir, é a técnica chamada Kenyoku. Eu vou deixar o link do artigo que eu fiz sobre essa técnica abaixo. Então, não deixa de conferir depois, tá bom? Eu vou deixar no link aqui abaixo desse vídeo e você vai ver essa técnica maravilhosa. E outra ferramenta que todo reikiano deve fazer pelo menos 2 vezes ao dia, que eu estou cansado de falar para todo mundo, e tem que fazer pelo resto da vida, é se auto-aplicar reiki, usando todos os símbolos 2 vezes ao dia. Isso aí, 2 vezes ao dia, é o que é recomendado. Agora, se você é mestre de reiki ou de karuna, esses símbolos são tops. Eles queimam o larva astral, formam os pensamentos de uma maneira incrível. E como que fazemos isso? Desenhamos os símbolos no ambiente e falamos o mantra 3 vezes, só isso. Ou podemos fazer isso na pessoa também. Quem é clarividente vê coisas incríveis acontecendo e essa técnica vale muito a pena, é simples e prática. É só desenhar o símbolo, pronunciar o mantra que o efeito do símbolo faz a larva astral queimar de maneira eficiente. Agora que tem conhecimento da cirurgia Kauna, que é ensinado no nível 3A do sistema Usui tibetano Oshi Kauna, ou seja, na minha linhagem, pode fazer uma técnica de profunda limpeza da aura usando a cirurgia Kauna. É muito poderosa, porém é recomendado que depois de fazer essa técnica, você cauterize a aura da pessoa. Ou seja, deve fazer a aplicação completa na pessoa. Porque senão a aura fica cheia de buracos e pode voltar as larvas astrais para o campo energético da pessoa. No sistema Karuna Reiki, temos 2 símbolos sensacional para atuar com essas larvas astrais e até mesmo o processo de obsessão. É o conjunto do símbolo Halu e Yavá. Juntando esses 2 símbolos e enviando através do símbolo Honsha do Shonen, através da técnica da redução, podemos direcionar para romper qualquer tipo de conexão espiritual, larva astral, formas de pensamentos e até mesmo de entidades. Esse símbolo atua em qualquer coisa, é excelente. Bom, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Eu desejo a você muita paz e muita luz. E por favor, compartilhe esse vídeo, comente abaixo, deixe sua dúvida, sua opinião. Muito obrigado. Namastê.